Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vão? Tudo bem? Seguindo aqui aquele compromisso que eu fiz com os senhores, meus caros amigos, eu vou continuar aqui até semana que vem ou até a 1ª de abril. Termino aí essa revisão de parte geral. A gente já viu a parte das penas lá no dia 11. E aí eu gostaria de falar com vocês, eu já iniciei. Nós estamos nos pontos 1 a 6 do edital. A parte geral, que envolve a introdução, a aplicação da lei penal, teoria do crime, concurso de pessoas, etc. Então, eu me comprometi, eu vou fazer essa revisão com vocês. Então, dando continuidade àquilo que eu já havia mencionado aos amigos, né, espero que todos estejam muito bem, muito foco, muita firmeza, sempre lembrando aquilo que eu disse para os senhores. Se não disse, digo agora. Não existe mágica, não existe concurso, não é para gênios. Concurso exige apenas uma coisa, motivação. Mas motivação para trabalhar, para transpirar. É só o suor, o trabalho, a transpiração, a força, a garra, a constância de propósito, a vontade para trabalhar no dia a dia. Você constrói o seu objetivo no dia a dia, estudando, fazendo as coisas corretas, com muita concentração, com muito foco neste momento, que eu tenho certeza absoluta, os senhores chegarão lá. Vamos continuar aí, itens 1 a 6, pontos importantes para ajudar os senhores a revisar. Vamos trabalhar agora, existe lá fontes do direito penal. Pessoal, cai alguma coisa de fontes? Aquele tema introdutório? Cai. Vamos falar aqui o que cai, o que já caiu, o que anda a cair. Em primeiro lugar, o que poderia cair, né? Nós temos aquela subdivisão de fontes do direito penal. Nós temos as chamadas fontes de produção do direito penal e as fontes de cognição ou materialização da norma penal. A fonte de produção do direito penal, primacialmente, em regra, os senhores sabem muito mais do que eu, está lá no caput, no inciso 1º do artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, competência legislativa privativa, né, no título lá da organização do Estado, que diz que cabe à União legislar privativamente sobre direito penal. Só que, se cair alguma coisa neste sentido, é o que está lá no parágrafo único, meus caros, que diz que lei complementar poderá autorizar os estados a legislarem sobre questões específicas a respeito dos seus interesses. Também não vamos esquecer do artigo 30, que os municípios podem legislar sobre questões específicas relacionadas aos seus interesses, desde que isso justificado. Ok, pessoal? Então, a fonte de produção, em regra, a fonte do direito penal é a União. Só a União pode legislar sobre direito penal privativamente. Como é uma competência privativa e não exclusiva, isso não importa que, excepcionalmente, está lá no parágrafo 1, lei complementar poderá autorizar os estados a legislarem sobre questões específicas. Tudo bem? Então pode, em tese, haver uma lei penal estadual, desde que autorizada por lei complementar federal e que verse sobre questões específicas. Vamos supor aí uma lei ambiental que entende estadual, que entende proteger de forma específica um elemento da flora ou da fauna daquele estado, por exemplo. Ok, pessoal, isso aí os senhores já sabiam. Tá. Mas o que interessa mais, o que talvez pode despertar maiores discussões, muito a partir de uma nova doutrina que surgiu aí por volta aí de 2004 e 2003 para frente, são as chamadas fontes formais, fontes de cognição do direito penal. A doutrina clássica apontava que a fonte formal primária do direito penal seria a lei em sentido estrito. E como fontes informais do direito penal, aí apontava a doutrina clássica, os princípios gerais dos direitos, os costumes, a jurisprudência, a doutrina. Essa é aquela visão clássica, pessoal. Entretanto, isso modificou. A visão moderna hoje trabalha de uma forma diferente.
ela entende, ela não tem um enfoque apenas, quando ela vai descrever as fontes do direito penal, ela não trabalha única e exclusivamente com as chamadas, pensando nas normas penais incriminadoras. Ela entende o direito penal como um todo. O direito penal que versa primacialmente com normas penais incriminadoras, mas o direito penal existe normas princípio, existem normas penais não incriminadoras justificantes, existem normas penais incriminadoras exculpantes, existem normas penais não incriminadoras de aplicação do direito penal, por exemplo, o artigo 1º, existem normas penais não incriminadoras que estabelecem e são utilizadas como meio de interpretação autêntica, seja contextual, seja posterior, como o artigo 327 do Código Penal, que define funcionário público, como lá no artigo 150, a definição de domicílio, no caso de violação de domicílio. Então, portanto, existem também, no âmbito até das normas penais incriminadoras, os tipos abertos que demandam uma valoração, seja cultural, seja normativa do aplicador, por exemplo, no ato obsceno, e ele vai utilizar o quê? Costumes, no caso, como uma fonte informal. Existem também já reconhecidos a constitucionalidade as chamadas normas penais em branco, né? E nesse caso as chamadas normas penais em brancos próprias ou heterogêneas, que vão buscar um complemento do preceito primário a partir de um ato infralegal. Isso teria que ser reconhecido também, segundo essa doutrina mais moderna, como fonte formal do direito. Nós temos essa rematerialização que nós dissemos na primeira aula sobre parte geral do direito penal como o princípio da dignidade da pessoa humana como o principal mecanismo de calibragem constitucional, e a definição dos bens jurídicos penais tem como sua origem nascedora a Constituição. A Constituição Federal também é uma fonte formal do direito penal. Os tratados internacionais de direitos humanos também são, e os tratados internacionais que visam repressão de crimes também seriam fontes do direito penal. Então, ou seja, essa doutrina moderna começa da seguinte premissa: nós não podemos levar em consideração para definir essa classificação de fontes apenas tendo como objeto as normas penais incriminadoras. O direito penal é circundado por normas penais incriminadoras e não incriminadoras. Vamos ver rapidamente o que interessa a cada uma delas. Então, essa doutrina moderna, ela aponta o seguinte: fonte formal do direito. O que é? Lei, princípios gerais do direito, Constituição Federal, tratados internacionais, atos administrativos e jurisprudência. Seriam as fontes formais para essa doutrina moderna. Onde que apareceu, professor, essa doutrina moderna pela primeira vez de uma forma bem mais articulada? No livro de parte geral, escrito pelo Luiz Flávio Gomes e o Pablo Garcia de Molina, também com a Alice Bianchini na época da Revista dos Tribunais, né? Então, a partir do aparecimento de uma sistematização melhor dessas fontes, isso começou a ser perguntado em concursos públicos. Ok? Vamos lá. A lei, em sentido estrito, é a fonte por excelência, principalmente no que tange às normas incriminadoras, a estrutura básica das normas incriminadoras. A lei aí que está sobre o apanágio do princípio da reserva legal. Preceito primário, preceito secundário, né? Precisa de lei em sentido estrito, aquela lei ordinária, um procedimento, o processo legislativo correto, passando pelas duas casas do Legislativo Federal, como os senhores já sabem. Mas, e os princípios gerais do direito? Eles podem, os princípios gerais do direito, criarem normas penais incriminadoras? Não, não. Só que eles podem ser utilizados para interpretar o texto da lei penal, eles podem ser usados para a criação e interpretação de normas penais não incriminadoras supralegais, como causas, excludentes de ilicitude supralegais. Então, tem essa função os princípios. Não são mais os princípios, vamos ter em mente aquela rematerialização do direito constitucional, né? A partir do início da segunda metade do século XX, os princípios têm força jurídica de norma e não mais como apenas uma exortação política nas constituições, nos códigos, etc. Então, o princípio também é utilizado. Ok? Vamos para outra. Vamos para os atos administrativos. Exemplo, lei de drogas, norma penal em branco, chamada própria
ou heterogênea. Essa norma penal em branco é complementada por quê? Por uma portaria 344/98 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É um ato administrativo servindo como complemento de um preceito primário de uma norma penal incriminadora, ou seja, ele é tido sim, por que não, como uma fonte formal imediata do direito penal. Constituição Federal, meus caros. Nós sabemos que o nascedouro, a limitação, a garantia, o parâmetro do Estado Democrático de Direito para fins de se aurir os bens jurídicos que reclamam a proteção do direito penal é a Constituição Federal, sempre tendo como norte o mecanismo de calibragem da dignidade da pessoa humana. Então, portanto, a Constituição Federal ela vai informar diretamente o direito penal na escolha dos bens jurídicos que são destinados a esse tipo de proteção mais gravosa que é a do direito penal. E ela também, agora vamos entrar num tema que, quando você analisa Constituição Federal como fonte formal imediata, criou-se a teoria dos mandados constitucionais de criminalização, implícitos e explícitos. Quais seriam os explícitos? Você, por exemplo, enxerga o artigo 5º, artigo 40, inciso 40, 41, 42, 43, você vê lá que vai falar sobre direito penal, por exemplo, a norma penal não retroagirá salvo beneficiar o réu. A lei punirá discriminações atentatórias às liberdades fundamentais. Diz lá que o crime de racismo é imprescritível. Diz lá que aos crimes hediondos equiparados não são suscetíveis a graça, anistia e indulto, respondendo entre os executores e os mandantes. Diz lá que ações de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito também é crime imprescritível, por exemplo. Diz lá no artigo 225, ordem social, que tutela o meio ambiente, que os responsáveis por lesão ao meio ambiente responderão civil, administrativo e penalmente. Então, existem parâmetros explícitos na Constituição Federal que dizem ao legislador ordinário, esses bens jurídicos devem ser tutelados pelo direito penal. E mais, no caso, por exemplo, do racismo, o legislador ordinário, além de ser tutelado pelo direito penal, este crime é imprescritível, é uma ressalva à limitação temporal ao direito de punir. Então, os mandados constitucionais de criminalização explícito estão presentes em normas regra e normas princípios da Constituição que explícita e diretamente exortam ao legislador ordinário que protejam aqueles determinados bens jurídicos por meio de tutela penal e, além de outras características, como uma própria ressalva à limitação temporal do direito de punir, que é o caso da prescrição. Estão de forma explícita. É óbvio, a Constituição Federal, pela sua forma de criação de normas constitucionais, não é um meio apto para criar diretamente uma norma penal incriminadora. Mas é sim uma fonte formal direta da Constituição, visto que impõe e exige parâmetros do legislador ordinário quanto à criminalização de determinadas condutas. Aí estariam os mandados constitucionais de criminalização explícitos. E o concurso 25 do Ministério Público do Mato Grosso do Sul caiu essa questão na segunda fase. E após isso, essa era uma época em que essa questão dos mandados constitucionais de criminalização caiu em fases escritas e orais. A partir disso, solidificou-se essa teoria e agora se pergunta muito isso em primeiras fases. Então a chance de cair em primeira fase também é grande. Mas aí caiu no Ministério Público de Goiás a seguinte pergunta, e também nesse concurso do MS foi isso. E os mandados constitucionais de criminalização implícitos existem? Existem, meus senhores. Existem sim. Não existe uma previsão expressa dizendo que aquilo merece uma tutela penal. Mas pela própria importância sistemática daquele determinado bem jurídico, é óbvio que
ele necessitará sim, a depender do grau de lesão, de intervenção penal. Por exemplo, o direito à vida. Vamos lá ao artigo 5º da Constituição Federal. Existem lá as cinco básicas garantias clássicas: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Esses bens jurídicos e consectários, muito embora não existe uma previsão expressa na Constituição que os crimes contra a vida são assim ou assado e devem ser penalizados e devem ostentar a intervenção do direito penal, a importância desses bens jurídicos dentro do contexto da sistematização constitucional indicam que, logicamente, eles vão ter que ser tutelados administrativamente, pela tutela civil e pela tutela penal. Então, esse raciocínio sistemático da importância de determinados bens jurídicos no contexto constitucional, principalmente aqueles vinculados diretamente à dignidade da pessoa humana, levam a dizer que, a depender do grau de lesão, a tutela penal deverá protegê-los. E você faz este exercício por uma interpretação sistemática, trazendo aí os chamados mandados de constitucionalização implícitos. Tudo bem, pessoal? Tratados internacionais de direitos humanos podem criar crimes? A pergunta será essa: para o nosso direito penal interno? Não. Tratados internacionais sobre direito penal podem criar crimes no âmbito do direito penal internacional? Podem. O Estatuto de Roma faz isso, mas no âmbito do direito penal internacional. E os tratados penais de direitos humanos no Brasil têm essa serventia de parametrização, de seleção dos bens jurídicos e da intervenção penal. Tem sim. Até porque, se nós analisarmos o parágrafo 3º do artigo 5º, se for obedecido aquele procedimento, o tratado será integrado à nossa ordem jurídica como uma emenda à Constituição e, portanto, terá essa força de norma constitucional e, portanto, servirá também como parâmetro seletivo, limitativo e disciplinador da estrutura do direito penal. E os tratados de direitos humanos que não se submeterem ao procedimento do parágrafo 3º, como os senhores muito sabem, eles têm status supralegal, acima da lei, e devem, então, servir de parâmetros limitador, orientador do direito penal. Até podendo ser utilizado para isso o controle de convencionalidade, seja ele difuso, seja ele concentrado, quando o tratado for integralizado nos termos do parágrafo 3º. Tudo bem, pessoal? E a jurisprudência, meus caros? Qual o papel da jurisprudência como fonte formal do direito? Antigamente, a jurisprudência, na visão clássica, já ultrapassada, era tida única e simplesmente como uma fonte indireta. Só que hoje nós temos institutos como súmula vinculante, os efeitos vinculantes das ações diretas de inconstitucionalidade. Então, sem dúvida nenhuma, são fontes de direito penal. Eu vou dar um exemplo, aquela a ação direta de inconstitucionalidade de 2012, que definiu as questões afetas a Maria da Penha. O que significa aquilo? Foi definido que nos casos de lesão leve no âmbito da violência doméstica e familiar, da 11.340/2006, a ação penal pública é incondicionada. Isso é tema de direito e tem eficácia vinculante ao Poder Judiciário, ao Poder Executivo, aos outros órgãos. Uma súmula vinculante de direito penal, se não me engano, aquela súmula vinculante 24, sobre os crimes materiais com a ordem tributária, previstos lá no artigo 1º, incisos, tem efeito vinculante estes enunciados vinculantes. Portanto, seriam fontes formais também imediatas do direito penal. A doutrina, pessoal, é tida como chamada fonte formal mediata pela doutrina moderna, pela essa nova composição moderna das fontes. Então, a doutrina é a fonte imediata. Lembrando aqui, aquilo que vocês estão cansados de saber, as exposições de motivo do Código Penal, elas não são interpretação autêntica, são interpretação doutrinária. Tudo bem, pessoal? E os costumes, nessa doutrina moderna, eles são alocados onde? Como fontes informais do direito. Os costumes, então, seriam fontes informais do direito penal. Tudo bem, pessoal? Certo. Só que contra os costumes podem cair a seguinte questão.
Doutor, doutora, o costume pode criar crime no nosso sistema? Costume que incrimina, costume... Lembrando, vamos lembrar dos requisitos do costume, né? O costume, para ser diferenciado do hábito, ele tem dois elementos. O elemento objetivo é uma prática constante, uma prática social constante, e o elemento subjetivo, com a convicção de sua obrigatoriedade. Ok? Diferente do hábito, onde não há essa convicção de obrigatoriedade. É uma prática constante, mas sem essa convicção social de sua obrigatoriedade. Não existe, nosso tema é repudiado até pelo princípio da reserva legal, até pela importância do princípio da legalidade no direito penal, chamado costume incriminador. Então, costume não cria crime no Brasil. Só que aí a pergunta, que já caiu e cai em concurso, o costume revoga crime, doutor, doutora? Existe o chamado costume abrogatório de um crime? Isto é permitido? Existem aí correntes. Existe uma corrente que diz que sim, porque deve-se fazer uma interpretação sistemática, levando até em conta o princípio da adequação social que nós vamos ver daqui a pouquinho, que o costume abrogatório, o costume que revoga crime, existiria no nosso sistema. Só que é minoritário. Não aconselho os senhores seguirem essa orientação. Certo? Uma terceira intermediária orientação diz assim, não, olha, o costume formalmente não revoga, porque o que revoga uma lei é uma outra lei. O costume pode retirar a eficácia dessa lei no sistema social e, portanto, o juiz deve deixar de aplicá-la, mas formalmente não será revogada. Também uma corrente que eu não aconselho os senhores no concurso do Ministério Público a seguir. Eu aconselho os senhores a seguir a corrente que é sufragada pelo STJ, pelo STF. Não existe o costume abrogatório em sede penal, não existe esse raciocínio de que, muito embora ele não revogue formalmente a lei penal, ele vai tirar a eficácia ao ponto do juiz não poder aplicá-la. O costume não, enquanto a lei estiver vigente e válida, o costume não vai poder retirar a sua eficácia, ela poderá ser aplicada no caso concreto. É o caso do jogo do bicho, por exemplo. É o caso da venda de CD pirata, inclusive houve um enunciado. E nós vamos analisar isso no princípio da adequação social rapidamente. Então, o costume não revoga a lei. Contravenção penal do jogo do bicho, por exemplo, está valendo. Ok? Até agora, e é importante isso, com a nova lei, com aquela reforma que teve na lei de lavagem, que não tem mais aquele rol de crimes antecedentes, nós temos que até raciocinar, trabalhar isso. O jogo do bicho pode lavar dinheiro. Está num contexto desse tipo. Então a pergunta que eu faço aos senhores é o seguinte: o costume não revoga a lei penal, o costume não tem o condão de retirar a eficácia da lei penal na seara penal, e a lei que está em vigor deve ser aplicada. Ok, pessoal? No concurso do Ministério Público, eu recomendaria esta corrente. E qual é a função, então, dos costumes do direito penal como fonte informal? Sim, ele tem sim. O costume pode servir de norma integrativa nos tipos penais abertos, aqueles que demandam de uma complementação extrajurídica ou jurídica pelo aplicador no crime de ato obsceno, na definição, no caso concreto, dos tipos culposos, o que é imprudência, o que é negligência, o que é imperícia, tipo culposo, que é um tipo aberto por excelência, salvadas as exceções, ok? Então ele pode ter essa função integrativa. O costume também pode atuar de forma interpretativa na construção de causas supralegais de excludente de licitude ou de exculpantes. Tá? O costume pró-réu, aí sim, nesse caso, desde que respeitado, desde que esteja a haver uma prática reiterada, com uma aceitação e que seja analisado, isso aí pode ser construído. Tudo bem, pessoal? Então, o que eu tinha para falar para os senhores de fontes do direito penal, que é de maior importância, seria isso. Tá? Vamos aqui à jurisprudência, aos princípios do direito penal. Pessoal, nós temos os princípios do direito penal. Há vários autores que colocam um monte, outros colocam menos, etc. e tal.
Mas vamos aqui tentar focar rapidamente naqueles que efetivamente são os mais cobrados, né? Mas vamos só lembrar aquela classificação que também é oriunda, aí o pessoal adotou ela, também é oriunda do livro do Luiz Flávio Gomes e do Pablo Molina, que orientou vários depois outros autores que escrevem manuais aí que o pessoal do concurso utiliza mais, que você tem que separar. Existem os chamados princípios em relação à missão do direito penal, existem os princípios relacionados ao fato praticado pelo agente, existem os princípios relacionados diretamente ao agente que vai praticar o fato e existem os princípios relacionados à pena. Os princípios da missão do direito penal, sem dúvida nenhuma, o mais importante deles a cair no concurso, por ser mais articulado na prática, na jurisprudência, e o será no dia a dia dos senhores, se Deus quiser, é o princípio da insignificância. Mas na onde o princípio da significância é aurido, meus senhores? Um princípio básico e clássico do garantismo penal, principalmente do Ferradioli, oriundo aí do abolicionismo moderado, do chamado direito penal mínimo, é o postulado da intervenção mínima do direito penal. Né? O direito penal deve ser a última ratio, o último mecanismo de disciplina legal a ser utilizado para tutelar eventuais conflitos. Por quê? Porque a sanção penal ela pode chegar à privação ou restrição da liberdade, que é um direito de primeira dimensão preservado, uma garantia clássica de primeira dimensão. Então ele teria que ser a chamada última ratio na aplicação. Disso decorrem dois princípios da intervenção mínima. Subsidiariedade, ou seja, o direito penal é subsidiário em relação a outros ramos do direito, como direito civil, como direito administrativo. E a fragmentariedade. Dentro desse contexto de subsidiariedade e de intervenção mínima, o direito penal só se ocuparia mesmo daqueles bens jurídicos extremamente relevantes para o convívio social. Esses aí definidos na nossa Carta Constitucional. Seria a fragmentariedade. E, como postulado da fragmentariedade, como postulado de que o direito penal só deveria intervir em lesões efetivamente relevantes de bens jurídicos efetivamente importantes, da fragmentariedade decorre o princípio da insignificância. Recordaram, pessoal? Vamos trabalhar agora com o chamado princípio da insignificância. Rapidamente. Pessoal, origem do princípio da insignificância. Klaus Roxin, 1964. Existe uma origem mais remota de um brocardo romano. De minimis non curat praetor. Né? O pretor, que eram os magistrados da época, não se ocupam de coisas insignificantes. O princípio também é chamado de infração, o princípio da bagatela, ou o princípio da infração bagatelar própria, porque existe a bagatela imprópria, nós vamos ver em seguida, rapidamente. O princípio da insignificância não tem previsão legal, uma construção da jurisprudência. Para a maioria majoritária, o princípio da insignificância é uma causa extralegal de exclusão da tipicidade material. Repito, o princípio da insignificância, para a maioria da doutrina, é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Ok, pessoal? Ok. Nós sabemos, aí nós vamos entrar, a tipicidade tem a tipicidade formal, tem a tipicidade moral, material, que é efetiva lesão ao bem jurídico protegido naquele caso concreto. Ok, pessoal? Veja bem. Então, a tipicidade material. Nós temos aqui uma diferenciação que é o seguinte: o critério para a aplicação do princípio da insignificância. A pergunta que eu faço para os senhores é o seguinte: o critério é baseado apenas no valor? Vocês estão fazendo uma prova para o Ministério Público. O critério para a aplicação do princípio da insignificância é apenas o valor patrimonial do bem, meus senhores? O que seria isso? Como o STJ vê isso? Não, meus senhores. Tem que ser analisado o valor sentimental do bem. Uma bijuteria de baixo valor econômico, mas importante na história da vida daquela vítima. A própria condição econômica da vítima.
Às vezes um bem de R$ 50 para um cidadão que ganha um salário mínimo não tem o mesmo valor do que para um cidadão que ganha aí 15, 20 salários mínimos, 10 salários mínimos. Então, a condição econômica da vítima tem que ser analisada. E aqui eu cito para os senhores o HC 217-666 do Mato Grosso, que fala justamente isso. A condição pessoal do agente. Se um crime que talvez para um cidadão comum, mais inculto, possa ser reconhecido como de bagatela, para um policial militar, para um servidor público, talvez não seja. Então a condição pessoal do agente também tem que ser aquilatada. As circunstâncias do delito. As circunstâncias de que o delito também tem que ser analisada. E as consequências do delito para aquela vítima. Eu furtei uma bicicleta de baixo valor, só que aquilo interferiu no trabalho da vítima. Aquilo fez com que a vítima perdesse até o seu trabalho. Isso tem que ser analisado. Então eu gostaria de deixar bem claro para os senhores que, segundo o próprio STJ, os critérios de avaliação do princípio da insignificância não devem ser apenas o valor econômico do bem jurídico, mas sim o valor sentimental do objeto material, as condições econômicas da vítima, as circunstâncias do caso, a condição pessoal da gente, as consequências do delito devem ser aquilatadas para a aplicação do princípio da insignificância. O Supremo Tribunal Federal, no famoso HC 84412, São Paulo, elencou, e é utilizado pelo STJ, aqueles 4 requisitos. E aqui eu concordo com o professor Paulo Queiroz, penalista Paulo Queiroz, que esses requisitos eles são um tanto quanto tautológicos, como diz o Paulo Queiroz. Parecem que todos dizem a mesma coisa usando expressões distintas. Por exemplo, mínima ofensividade da conduta, mas isso cai em primeira fase. Ausência de periculosidade social da ação. Os senhores sabem disso, não estão a recordar. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão do bem jurídico. Esses 4 requisitos objetivos utilizados pelo STJ, pelo STF, eles são tanto quanto tautológicos, mas isso anda a cair em primeiras fases. Então, vamos lá. Mínima ofensividade da conduta. Ausência de periculosidade social da ação. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Inexpressividade da lesão jurídica. Ok, pessoal? Então, agora, outra questão que anda a cair. É possível, vamos fazer a pergunta para os senhores, que eu anotei aqui. É possível aplicar o princípio da insignificância a um réu reincidente ou que já responde a inquéritos e ações penais? O que os senhores podem dizer a respeito disso? Existe um julgado interessante para se analisar essa questão do STF, do plenário, o HC 123-108, do ministro Roberto Barroso, no informativo 793, que diz lá: a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, conglobante, eu disse para os senhores todos aqueles critérios, que vai além da simples aferição do resultado material, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente. Elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. A reincidência não impede por si só que o juiz da causa reconheça a insignificância penal. Na hipótese, então, ou seja, é preciso analisar a reincidência? Sim, mas também não é automático que o reincidente não pode ser beneficiado pelo princípio da insignificância. Ok? Existem julgados que negam peremptoriamente o fato do agente ser reincidente. Num concurso do Ministério Público, eu fundamentaria, se isso caísse numa questão de segunda fase, que pelo fato da reincidência, da contumácia na prática, estaria afastado a aplicação da insignificância. No entanto, lembre-se, o Supremo entende que a reincidência automaticamente não elide a aplicação da insignificância. É preciso analisar o caso concreto. Mas é um fator negativo para a aplicação
deste princípio de construção jurisprudencial. Vamos aqui, pessoal, analisar a aplicação do princípio da insignificância a alguns casos concretos. Possibilidade ou não de aplicar o princípio da insignificância em caso de furto qualificado. Ok? O STJ diz que tem sido rechaçada, e eu cito aqui para os senhores, o agravo regimental no recurso especial 755 Mato Grosso, que diz: como regra, a aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada nas hipóteses de furto qualificado, tendo em vista que tal circunstância denota, em tese, maior ofensividade e reprovabilidade da conduta. E, novamente, seguindo aquela mesma orientação do Supremo, de qualquer forma, isso não seria automático, deveria analisar as circunstâncias do caso concreto. Né? Então, nós temos que, primeiro momento, trabalhar aqui, tentar sistematizar os principais argumentos do Supremo na análise do princípio da insignificância. Olha lá. Isso com base no HC 123.108 Minas Gerais, com base no HC 123.533 São Paulo e HC 123.734 de Minas, que são os principais argumentos, os principais leading cases sobre o assunto. Diz lá: ao analisar se deverá ser aplicado ou não a insignificância, é preciso que o Poder Judiciário avalie as consequências jurídicas e sociais que irão decorrer. Ou seja, negar a tipicidade da conduta significa, do ponto de vista penal, que essa conduta seria lícita, o que não é verdade. Então eu preciso analisar todos aqueles requisitos que eu já falei para o senhor. Vale ressaltar que isso não infirma a questão de pleito civil, e diz aqui no final: a inação do Estado em punir o infrator que comete crimes considerados insignificantes poderia estimular que a vítima fizesse justiça privada. Assim, a pretexto de favorecer a agente, a imunização de sua conduta pelo Estado deixaria exposto a uma situação com repercussões imprevisíveis. Então, eu preciso analisar isso aí. Tudo bem, pessoal? Agora, o STJ, diferente do Supremo, tem uma aplicação mais intensa de uma análise subjetiva, que além do aspecto do valor material, é preciso analisar requisitos subjetivos. E no informativo 541 do STJ, existe uma decisão muito importante da sexta turma a respeito disso. É o RHC 31612. Diz assim: para aplicação do princípio da insignificância aos crimes de descaminho, devem ser preenchidos dois requisitos. Objetivo: o valor do tributo. O agente não pode se tratar de criminoso habitual como requisito subjetivo. Portanto, o requisito objetivo tem que seguir essa linha no concurso do MP, é a minha sugestão. Deve ser analisado. Tá? Princípio da insignificância em atos infracionais, que foi reconhecido tanto pelo STF como o STJ. Uma questão que também pode ser perguntada para os senhores, porque isso a jurisprudência enfrentou. Doutor ou doutor, o princípio da insignificância pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado da sentença condenatória? Pode ou não pode, meus senhores? Pode. Isso foi decidido no HC 95.570 do Supremo Tribunal Federal. Isso já foi objeto de primeira fase, tá? Em questão de princípio da insignificância. Pode cair para os senhores. O princípio da insignificância pode ser reconhecido mesmo após o trânsito em julgado, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ? Sim. Princípio da insignificância, isso pode cair para os senhores. Eu acho que eu falei na aula de prisão. Princípio da insignificância e prisão em flagrante. Senhores, o delegado de polícia, ele lavra um flagrante e entende que não há tipicidade material e não instaura o inquérito policial pelo princípio da insignificância. Pode fazer isso, pessoal? Pode. O que vocês vão responder no concurso do Ministério Público? Existem duas correntes. Uma diz que sim, o princípio da insignificância afasta a tipicidade material. Logo, o fato é atípico e a autoridade policial pode trabalhar. Ela pode, no máximo, ir até um raciocínio de tipicidade, como a gente sabe quando estuda inquérito. Só que esse raciocínio de tipicidade que ela pode trabalhar é o raciocínio de tipicidade material, fazer essa análise. Essa é a opinião que está no livro, por exemplo, do nosso querido Kleber Masson. Só que a segunda corrente diz que não. A avaliação sobre a presença ou não no princípio da insignificância, no caso concreto, deve ser feita pelo Poder Judiciário. É a posição da doutrina tradicional e que os senhores devem seguir no concurso.
Então o delegado não pode deixar de instaurar inquérito em razão de entender que não há tipicidade material. Segundo essa segunda corrente, que é a que eu sugiro que os senhores sigam no concurso, o juízo de tipicidade que o delegado deve fazer é um juízo de tipicidade apenas formal. Existe posição consolidada na jurisprudência? Não. Mas no concurso, isso, então, portanto, não poderia ser perguntado em primeira fase. Numa segunda fase, articulem que não. Até porque o titular da ação penal é o Ministério Público, teria que fazer essa avaliação, é o titular da ação penal de tipicidade material. Ok, pessoal? Não vamos confundir o princípio da insignificância ou bagatela própria com o princípio da bagatela imprópria ou da irrelevância penal do fato ou da desnecessidade da pena. Quais são as principais diferenças? No princípio da insignificância, a situação já nasce atípica para o direito penal. O fato é atípico por atipicidade material. Na bagatela imprópria, o fato nasce penalmente relevante. O fato, desde o início, já é típico do ponto de vista formal e material. Só que pelas circunstâncias do caso concreto, no momento de aplicação da pena, ela se torna desnecessária. Ela se torna irrelevante. No que diz respeito ao princípio da insignificância, o agente deverá, quiçá, ser processado. Na bagatela imprópria, não. Ele precisa ser processado. Porque é para análise da desnecessidade ou relevância da pena, isso é só lá no final do processo. Não tem previsão legal no direito brasileiro a bagatela própria insignificância é uma construção jurisprudencial. No entanto, a bagatela imprópria, segundo o professor Luiz Flávio Gomes e a doutrina que mais em frente, existe no artigo 59, quando diz lá que será aplicada a pena conforme a necessidade dela e reprovação. Tudo bem? Pessoal, vamos rapidamente, eu estou dizendo isso para fazer uma boa revisão, porque esse, na verdade, é o princípio mais importante de todos, né, para a gente fazer uma revisão. Os outros, os senhores estão cansados e carecas de saber. Os crimes nos quais a jurisprudência reconhece a aplicação, vamos lembrar, furto, reconhece a aplicação? Sim, mas vamos fazer os temperamentos necessários que eu anotei aqui da jurisprudência. Não pode ter apenas o valor do objeto, é preciso todas aquelas circunstâncias subjetivas e outras objetivas. Não analisem apenas o valor da res furtiva. Existe um julgado da sexta turma, em 2015, o RESP 155-8547 de Minas, que foi estipulado o seguinte, interessante, se o valor do bem é acima de 10% do salário mínimo, o STJ tem negado a aplicação do princípio da insignificância. Eu acho esse um interessante parâmetro para fins de valores da res furtiva. Não, sem prejuízo da análise dos requisitos subjetivos. O caso de furto qualificado, eu acho que os senhores têm que seguir a orientação jurisprudencial de que, no caso de furto qualificado, não se enquadra por todas as circunstâncias que o qualificam o princípio da insignificância. Tem um julgado também de 2014 da sexta turma. A circunstância de um crime de furto ter sido perpetrado durante o repouso noturno denota a maior reprovabilidade, o que afasta o reconhecimento da tipicidade material da conduta. Eu, particularmente, também seguiria esta tendência do STJ. Não se aplica aqui o princípio no caso de furto de água potável mediante ligação clandestina. Isso ocorre muito, meus caros. Fez ligação clandestina, incide aí os interesses do concessionário de serviço público, por isso são essas as razões de decidir no RESP 984-723 do Rio Grande do Sul. Em regra também o STJ entende, tem o HC 20.211.177 de São Paulo, a jurisprudência não aplica o princípio da insignificância no caso do agente que furta coisas para trocá-la por droga. Isso acontece muito na prática, pode ser perguntado aos senhores. Essa importante já caiu em primeira fase, meus caros. Pode cair para os senhores. O fato do réu ter restituído os bens furtados à vítima não serve como justificativa por si só para aplicar o princípio da insignificância, especialmente se o valor do objeto tem expressividade econômica. Então, cuidado com isso aqui. Então devolveu para a vítima, isso ocorre muito em audiência.
O senhor recuperou o bem? Recuperou, eu aplico nesse significante. Não, senhor, o crime se consumou lá atrás. Então, aqui nós teríamos que fazer uma parametrização das circunstâncias do delito para a vítima até ser restituído, do próprio valor do bem. Ok? O fato de restituir por si só não faz incidir a aplicação do princípio da insignificância. Furto qualificado, meus caros, em regra não. Né? Nós temos aqui uma série de julgados. Furto com rompimento de obstáculo, o STJ negou. Furto com abuso de confiança, o STJ negou. Furto com escalado, o STJ negou. Vários. Então, ou seja, meus caros, furto qualificado eu sustentaria no concurso que não cabe aplicação do princípio da insignificância. Os crimes contra a ordem tributária, existem aqueles valores, aquele parâmetro da execução fiscal que, por um raciocínio indutivo, levou a jurisprudência, tanto do STF como do STJ, a aplicar o princípio da insignificância, desde que o valor consolidado fosse igual ou inferior a 10 mil. No entanto, como os senhores sabem, houve a publicação de uma nova portaria e esse valor subiu para 20 mil reais. Né? E aí o STJ, recentemente, para adaptar a sua posição à posição do STF, né, num julgado recente, disse que também entende que seja 20 mil o limite. Tudo bem. Só que esses julgamentos, eles dizem respeito, meus caros, é uma portaria do Ministério da Fazenda, atributos de competência da União. O que vai cair para os senhores é o seguinte: esse valor de 20 mil reais, esse limite imposto para reconhecer a insignificância nos crimes contra a ordem tributária, para aplicar a insignificância, como eu disse para os senhores, esse limite da portaria da execução fiscal que foi levado para o direito penal para que seja aplicada a insignificância, e hoje é 20 mil reais, são de tributos da União, uma portaria do Ministério da Fazenda. A pergunta que vai cair para os senhores é o seguinte: esse valor considerado insignificante, no caso envolvendo tributos federais, também serve, essa portaria serve para parametrizar a aplicação de insignificância no caso dos tributos municipais ou estaduais, meus caros? É óbvio que não, tá? E o STJ diz que não. Então, ou seja, crimes contra a ordem tributária de tributos municipais e estaduais, que terá atribuição ao Ministério Público Estadual, não incide essa portaria. E o STJ decidiu isso no informativo 540, no HC 165003. Né? Diz lá: para aplicação do referido entendimento aos tributos que não sejam de competência da União, seria necessária a existência de lei estadual no mesmo sentido, até porque a arrecadação da Fazenda Nacional não se equipara das fazendas estaduais. Então, é preciso que tivesse ou tenha uma portaria expedida pela entidade federativa com competência tributária para aquele tributo. Ok, pessoal? Não se esqueçam disso. Tá? Pessoal, aqui seria esses crimes ambientais. Aplica-se o postulado da insignificância, né? Predomina que não, né? Devendo, é óbvio, não fazer uma análise automática. No entanto, há julgados aqui no STJ, né, de aplicação, né, que diz assim: predomina nessa corte o entendimento no sentido da possibilidade de aplicação do princípio da defesa aos crimes ambientais, devendo ser analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto. E diz lá também: não obstante seja possível a aplicação do princípio da insignificância aos tipos penais que tutelam a proteção do meio ambiente, a depender do grau de reprovabilidade, relevância, periculosidade social do agente, tal aferição com cautela, dada a fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado inerente às presentes e futuras gerações. Pessoal, então o que eu quero dizer é o seguinte: tomem cuidado. Segundo o STJ e o STF, cabe insignificando os crimes ambientais? Cabe. Não de forma automática, tem que ser analisado o caso concreto, com uma maior atenção até, em razão da importância do bem jurídico protegido, que é o meio ambiente. Tá? Nós temos aqui, e cuidado, os senhores vão fazer prova de difusos, e geralmente os doutrinadores ambientalistas rechaçam essa visão do STF e do STJ,
da aplicação do princípio da insignificância na seara ambiental. Ok? Pessoal, crimes nos quais, mais alguns outros crimes, no quais a jurisprudência rejeita a aplicação do princípio da insignificância. Lesão corporal. O STJ tem julgado que não se aplica em razão de casos de violência, principalmente no ambiente familiar, e recentemente nós temos aí a súmula 589. Crime de roubo não se aplica. Tráfico de drogas não se aplica. Moeda falsa também não se aplica. Tá? Outros crimes contra a fé pública em geral não se aplica. Ok? Posse ou porte de arma ou munição. Isso aqui é importante. Eu recentemente me defrontei com um caso aqui, até fiz a alegação final em audiência, a alegação da defesa era essa. Diz lá, o STJ possui posição consolidada nesse julgado da quinta turma, HC 338153, no sentido de que o princípio não é aplicável aos crimes de posse e porte de arma de fogo por se tratarem de crimes de perigo abstrato, sendo irrelevante inquirir a quantidade da munição apreendida. Porque o pessoal fala assim, prendeu uma munição com o cara, mesmo que ela seja de uso restrito. Só que munição, dizem lá, a defesa alegou nesse caso, ela pode ser usada até como pingente. Teve um caso desse no Supremo, agora a defesa vai ficar usando isso. Mas diz o STJ aqui no julgado de 2016 que a posição consolidada é essa, de não aplicação no crime de posse de arma ou munição, sendo irrelevante inquirir aí a quantidade da munição. É a regra geral, só que o STF tem reconhecido, que é esse caso aí. Só que, como exceção, é isso que a defesa não entende. Olha lá, o HC 143.449, de 2017, 26/9/2017. Diz lá, recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre, conduta formalmente típica, inexistência de potencialidade lesiva da munição, desacompanhada da arma de fogo. Esse julgado está dando um problema para a gente na prática. Por quê? Ele é de setembro do ano passado e aí foi publicado. Aí o pessoal agora fala assim, você só achou a munição na casa do cara. O cara pode ter um paiol de munição, mas não tem arma, então é atípico. Cuidado! O julgado diz que o recorrente tinha no interior de sua residência uma munição de calibre 22, uma só, e desacompanhada da arma. Portanto, aí sim, diferente, eu me defrontei com um caso esses dias em que o cara acharam num paiol dele, da propriedade dele, uma série de munições de uso restrito, inclusive, 9mm, espingarda não sei do que, e a defesa bateu muito nisso. A tipicidade da conduta, porque não encontraram nenhuma arma. Porra, não é. O precedente aqui do Supremo diz que acharam uma munição desacompanhada da arma. E também é essa decisão do informativo 826. É a típica conduta daquele que porta na forma de pingente a munição desacompanhada da arma. Tá? Pessoal, delitos praticados no âmbito da violência doméstica, os senhores sabem muito bem, não se aplica. Existe súmula, enunciado hoje do STJ, que não se aplica o princípio da insignificância, né? Ou seja, e nem da bagatela imprópria. Como eu disse para os senhores, existe julgado do MS que chegou ao STJ dizendo que o fato do casal ter se reconciliado não significa a tipicidade material da conduta ou da desnecessidade da pena. Tudo bem, pessoal? Crimes de que existem divergência na jurisprudência, crimes cometidos por prefeitos. O STF já entendeu pela possibilidade. O STJ diz que não pode ser aplicado. Não é pacífico, portanto, os senhores dizem que crime praticado por prefeito municipal não pode ser aplicado em insignificância, até em razão da culpabilidade, do cargo que ele ocupa. Porte de droga para consumo pessoal. O STJ entende que não é possível a aplicação da insignificância. O STF possui um precedente isolado da primeira turma aplicando, no HC 110.475. Né? Um precedente, então em regra não cabe na posse de drogas. Crime contra a administração pública, meus caros, existe uma súmula 599, vai cair na primeira fase dos senhores, porque é um enunciado recente, no final do ano passado, que diz que o princípio da insignificância é aplicável aos crimes contra a administração pública. Eu tenho certeza que esse enunciado vai cair na primeira fase dos senhores. Que mais?
que nós poderíamos trabalhar com os senhores aqui? Eu acho que, quanto a princípio da insignificância, deu para a gente bater numa série de questões importantes. Esse enunciado 599, em alguma alternativa vai cair. Eu tenho certeza absoluta, tá? Porque ele é recentíssimo. É de 599, é da época que saiu o edital dos senhores, tá? Já deu 1 hora esta aula aí, eu volto daqui a pouco com a próxima aula.